Bom, vamos mergulhar fundo aqui no prefácio do livro A Arte de Voar. E olha, já adianto, isso aqui é bem mais que uma introdução. É quase como um mapa, sabe? Um guia para uma jornada de transformação. O prefácio já começa com essa imagem, que é super forte. De um lado, a promessa da estrutura para voar, que seriam as asas, e do outro, a força que dá o impulso, o vento. É uma combinação poderosa para começar. Então a gente entende que isso não é um prefácio comum. A ideia aqui é que ele funcione como uma, uma ferramenta de calibração. O objetivo é preparar a nossa percepção, o nosso jeito de sentir para a poesia que vem pela frente. É bem diferente de uma introdução normal, né? Uma introdução tradicional geralmente só apresenta o livro, resume o conteúdo. Mas este aqui não. Ele mexe ativamente com a forma como a gente deve abordar a experiência da leitura. É um convite para sentir, não só para entender. E a coisa vai se aprofundando. Agora, a gente vai explorar essa natureza dupla da poesia que o texto apresenta. Como ela consegue ser, ao mesmo tempo, um tipo de conforto e também um catalisador para a mudança. O texto traz essa aparente contradição. Uma poesia que é, ao mesmo tempo, um toque muito gentil, mas também um empurrão com uma força imensa. E aí fica a pergunta, né? Como uma coisa consegue ser um afago, um carinho, e ao mesmo tempo ter essa força toda para empurrar a gente para cima? A grande sacada aqui, a meu ver, é que a suavidade é o que abre a porta do coração. Ela permite que a mensagem entre sem resistência. E aí, uma vez lá dentro, a força dessa mensagem pode inspirar a mudança, de dentro para fora. Agora a gente chega no que talvez seja o coração filosófico desse prefácio. É uma mudança bem radical de perspectiva sobre a natureza das dificuldades da vida. E esse é o ponto-chave. É uma ressignificação total dos desafios. A vida deixa de ser vista como uma prova, sabe? Aquele esquema de passar ou reprovar. E passa a ser um processo de criação. Encarar a vida como um teste gera ansiedade, medo de falhar. Mas, se a gente vê a vida como uma escultora, a jornada toda se transforma em um ato de arte, de revelação. E essa ideia vai ainda mais longe. Ela redefine momentos que a gente considera dolorosos. Eles não são ataques, mas sim uma espécie de orientação, de guia. A gentileza, veja bem, não está na ação em si, que pode até doer, como a batida de um cinzel na pedra. A gentileza está no propósito por trás disso, um propósito criativo de revelar o que a gente tem de melhor. Com essa nova lente, com essa nova forma de enxergar as coisas, o próprio significado de voar e até mesmo de cair muda completamente. É uma transformação total. E isso aqui ilustra o argumento central de uma forma brilhante. O voo que o livro propõe não é sobre escapar dos problemas, um movimento para fora. Pelo contrário, é um movimento para dentro, um encontro com o autoconhecimento em busca de clareza. O prefácio é muito honesto. Ele reconhece que essa jornada para dentro inclui a queda, e não trata a queda como um fracasso, mas como uma parte essencial, fundamental do processo. A palavra renova aqui é muito forte. Não se trata só de aprender uma lição para não errar de novo. É mais profundo. É um mecanismo de transformação. A queda meio que força uma atualização completa do nosso sistema, sabe? Uma nova versão de nós nasce a partir daquela que se quebrou. E aí, para fechar, depois de toda essa construção de ideias, o prefácio dá uma única instrução, uma instrução bem direta, que funciona como a chave para abrir tudo isso que ele promete. A instrução é essa, simples assim: leia devagar. No nosso mundo que é tão acelerado, isso não é só um conselho, é quase um ato de rebeldia. E por que isso é tão essencial? Bom, primeiro, porque dá tempo para as palavras se assentarem, para elas ressoarem dentro da gente. Poesia é para sentir, não é só informação. Ler devagar é a condição, o ambiente necessário para que a tal magia prometida aconteça. É o único jeito de encontrar o que está escondido ali. E aqui, olha que legal, tudo se conecta. Aquela promessa inicial das asas, lá do comecinho, ela está diretamente ligada a esse ato de ler com calma, com atenção. As asas não estão dadas, elas estão escondidas ali, entre as linhas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Será que a arte de voar é sobre encontrar um par de asas que já existe, prontinho para usar? Ou será que as palavras do livro são, na verdade, a matéria-prima para que cada um construa suas próprias asas? Fica aí a reflexão.